Então eu queria retomar aqui o nosso ponto. Vocês lembram que quando nós paramos a história, o filho mais jovem de Urano, que é Cronos, o Crono tem as duas versões, rebela-se contra o pai. Ele está rebelado contra o pai. O pai tem horror daqueles filhos que ele inventou. O pai não gosta dos filhos. Isso não é estranho para quem é cristão, imagino que a maioria que seja o caso, né, ser cristão, porque Deus também tem horror, ficou com horror da nossa existência. E Deus também decretou que nós íamos ter que sumir. Né? A diferença é que os deuses gregos não, são deuses, nós somos uns ratinhos, então para nós é fácil focar todo mundo no dilúvio, mas os deuses não, porque eles não morrem. Então esses titãs todos não são matáveis na rigor da palavra, eles têm que ser aprisionados, agrilhoados em algum lugar, mas mortos eles não podem ser, porque eles não são mortais, eles são deuses. E aí então o nosso Deus aqui, o maior de todos, que é o Espírito, que é o céu, que é Urano, tanto faz como queiram chamar, ele vai tendo os filhos todos, que são forças aí incontroláveis da natureza, são os hecatônquilos, os cíclopes e os titãs. Todos eles forças fora de controle. Elas precisam ter uma impetuosidade gigantesca para poder formatar materialmente, plasticamente o mundo. Mas, ao mesmo tempo, elas, por serem assim, tendem a se rebelar. Na verdade, o que acontece aí é que, em qualquer situação, seja qual for a situação, as criaturas sempre se rebelam contra os criadores. É uma coisa natural, é o que é o livro da Mary Shelley, quer dizer, o livro Frankenstein, tem essa história de fundo para contar para você. É um livro, aliás, muito bem feito, muito bem escrito, Frankenstein, uma beleza de livro. E ela conta essa história, ou seja, o que é o Frankenstein não é o monstro, né? O Frankenstein é o médico. O monstro não tem nome, né? Sei lá, Bob, qualquer coisa assim. O nome do Frankenstein é o nome do monstro, do médico, não o monstro. Só que por alguma dessas razões estranhas, veio para a modernidade o monstro com o apelido de Frankenstein, quando na verdade Frankenstein é o médico. O que é que faz o criador? O criador cria um negócio, o negócio se rebela contra ele. Isso acontece quando a sua torradeira não funciona, quando o seu computador dá pau, quando o seu automóvel não anda. É a mesma situação. Acontece quando os teus filhos não fazem o que você manda, que é o normal, aliás, né? Não é isso? Não é? Quando o seu filho quer ficar com 13 anos, 2 semanas numa rave, ele está se rebelando contra a sua autoridade paternal, maternal. E não podia deixar de ser, as personagens literárias. A minha filha, que agora é grande, né, eu estou proibido de fazer comentários sobre as coisas dela. Mas vocês não vão contar para ela que eu vou contar. Quando ela tinha assim, uns 12, 13 anos, ela inventou uma personagem literária chamada Ângela Frota, que era uma detetive particular. E ela me escrevia histórias da Ângela Frota, e eu achava as histórias ótimas. Não é porque eu fosse rapaz dela, não é porque ela era ótima. Né? E não é que eu sou capaz de fazer a abstração disso. Eu faço uma concentração assim, e aí não vejo mais a cara com a minha filha, mesmo assim eu acho ela ótima. Bom, e aí, um belo dia, ela parou de me passar as histórias. Eu falei, claro, que deu? Como é que está a Ângela Flora? Eu matei. Mas como matou a Ângela Flora? Eu matei. Mas como? Empurrei ela embaixo de um barranco abaixo. Mas por que você fez isso, meu Deus? Porque estava me amorando, queria assumir, tomar conta das histórias, queria mandar na história. E isso acontece mesmo. O dia que você escrever a primeira história de ficção da sua vida, uma história inventada, você vai descobrir que aquelas personagens, de alguma maneira, elas assumem uma espécie de vida. Por mais que isso seja incrível contar para vocês, mas a personagem, é por isso que de vez em quando tem que matar alguém. Porque senão eles se infernizam na vida. Aquelas personagens literárias começam a querer mandar em você. É um fenômeno associado com a autonomia da criatura, que é o que nós fazemos com relação a Deus também, por exemplo. Nós fazemos a mesma coisa. Os titãs são entidades autônomas perante o seu Criador, que é o céu. E é o seu pai, né? Não é isso? Elas são adequadas, estão adequadas à mãe. A mãe, afinal de contas, tem no seu ventre, porque aquelas forças tectônicas, aquelas forças telúricas, aquelas forças titânicas, aquelas forças básicas do mundo estão dentro da Terra.
A mãe, portanto, as recebe com a amorosidade da mãe. A mãe tem a amorosidade de receber o filho no ventre. Mas o pai está muito infeliz com aquilo. E o pai, então, irá repudiar os filhos. E essa incapacidade de amor mútuo é que fará com que Crono agora promova uma rebelião concreta contra o seu próprio pai. Reparem o que vai acontecer agora. Precisamos, quem está lendo, Silvia, tá? Por favor. História do céu e de Crono. Quando da terra e do céu nasceram filhos dos mais temíveis, detestavam-os o pai desde o começo. Então, logo cada um deles nascia, pode ler. A todos ocultava, a luz não os permitindo na cova da terra. Está vendo? Todos que nasciam do conúbio da terra com o céu, o céu os detestava a todos. Porque são criaturinhas insuportáveis. Veja, quando eu digo para vocês que o diabo metafisicamente é um aspecto da mente de Deus que é contrário ao homem, eu estou falando da mesma coisa. Vocês entenderam que é o sentido do diabo? Sim, nós somos tão mal agradecidos, tão desgraçados, tão absolutamente ingratos que tem alguma coisa em Deus que fala assim, pô, mas que pessoalzinho medonho é esse que eu inventei, porque horror. Tem um pedaço dentro da mente de Deus que tem uma resistência ao homem. E esse pedaço, metafisicamente, chama-se o demônio. Tanto é que, quando você pega o livro de Jó, por exemplo, que já esteve, aliás, aqui no nosso programa, no livro de Jó, o diabo é recebido por Deus como filho. Ô, meu filho, como vai você? Eu tenho passado por aí? Eu tenho passado pelo cosmos. O que você viu de novo? Eu vi lá o Jó. Eu tenho um filho maravilhoso que eu tenho. Você entende. Né? Assim começa o livro de Jó, essa conversa. Há dentro da mente de Deus alguma coisa que é contrária ao homem. Essa é a origem metafísica do diabo. Ou seja, o diabo no nível espiritual, apenas no nível espiritual, é um aspecto da mente de Deus que tem resistência ao homem, do mesmo modo que dentro da mente de Urano há uma resistência aos seus filhos titânicos. Entenderam como há aqui uma equivalência perfeita dessas duas coisas? É a mesma história que está sendo contada, em outras palavras. Cara, uma de um jeito judaico e a outra de um jeito grego. Mas é a mesma história, sem dúvida nenhuma. Tá? Continuamos. Alegrava-se na maligna obra ao céu. O céu, Urano, né, gostava de fazer isso, de recusar os seus filhos. Pois dentro gemia a terra prodigiosa, furiada, e urgiu dolosa e maligna. A terra prodigiosa, que faz prodígios, atulhada, cheia dos seus filhos, grávida, né? Porque essas forças telúricas, né, essas forças tectônicas e titânicas estão dentro da terra. É como se ela estivesse grávida daquelas dores todas, daquelas pulsões todas, daquelas forças todas. E ela fez o quê? A terra urdiu dolosa e maligna arte, ou seja, começou a mentalizar um plano. E aí sabemos que o plano, a primeira guerra contra Urano, contra o espírito, é urdida pela Terra. É Gaia quem produz um plano contra o céu. Está vendo? Ela começa a pensar no plano. Rápida criou o gênero do grisalho aço, forjou o grande podão e indicou aos filhos. O que é o gênero do grisalho aço? Ela inventou o ferro, o aço. Grisalho por quê? Porque o aço é brilhante, né? Cinzentado, brilhante. Forjou o grande podão. O que é um podão? É uma foice. Inventou uma foice gigantesca e deu por si. Vocês agora vão matar o pai de vocês. É Terra quem está pedindo que as forças fundamentais, essas forças básicas da natureza, matem o espírito. Ela que está organizando a rebelião. Terra, Gaia. Pois não. O tempo já tinha aço? Na verdade, é que aço aqui, cuidado, né? Não é no sentido moderno de aço, né? Que é o ferro temperado. O metal, aí o sentido é de metal. O tradutor se chamou de aço, mas certamente não havia aço aí, né? Não há modo de haver aço de verdade. Mas o ferro também tem uma aparência acinzentada, nesse sentido. Né? Continuamos. Disse com ousadia, ofendido no coração: filhos meus e do Pai histórico, se quiseres permitir, puniremos o maligno traje de vosso Pai, pois ele tramou antes obras indignas. Filhos meus e do Pai histórico, não é? O que é Pai histórico? Pai estúpido, histórico é estúpido, parvo, pecador. Se quiseres ter fé, se vocês acreditam em mim, puniremos o maligno traje de vosso Pai. Que o traje? De prender os filhos todos lá nas profundezas da terra. É isso que ele fazia.
simbolicamente é o quê? É quando você se defronta com alguma coisa que há em você, que é uma força ruim, maligna, que é um desejo insuportável, um desejo que você repudia. Não é isso? Sei lá, tá? Quando você tem um desejo assim horroroso, você faz o quê? Você o esconde em algum lugar. É a mesma coisa que fazia Hércules quando cortava as cabeças da Hidra e ia cauterizando uma para as outras, uma atrás da outra. Quando chega na última cabeça, que é imortal, ele não consegue se livrar dela. O que é que ele faz? Ele pega aquela última cabeça e enterra e põe uma pedra gigantesca em cima. Porque um desejo, digamos, um desejo ilegítimo não pode ser destruído, ele só pode ser controlado, mas não destruído. Não é? Como aquele negócio do Fábio, né? Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Pessoal, olha que nível nós chegamos nesse curso aqui. Já estou citando o Wagner. Já estou citando o Wagner, não é possível uma coisa dessa. Não é? Ou seja, há uma impossibilidade de matar aquela força que é maior que você, mas você pode controlá-la de alguma maneira. É isso que fazia Urano com seus próprios filhos. Não é? A mãe, no entanto, revoltada, diz para os filhos: olha que coisa indigna está fazendo com vocês, não é? E aí, então, o que ela quer fazer? Vamos punir o maligno ultraje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas. E ela, então, incentiva os filhos, que são os suicidas brutais, a rebelarem-se contra o espírito. Assim falou e a todos reteve o terror. Ninguém vozeou. Tá, ficou todo mundo quieto, ninguém ousou tomar iniciativa nenhuma. Ninguém vozeou, ninguém falou nada. Ousado o grande Crono, de curto pensar, devolveu logo as palavras à mãe cuidadosa. Mãe, isto eu prometo e cumprirei a obra, porque nefando não me importa o nosso pai, pois ele tramou antes da obra indigna. Então, ousado o grande Crono, de curto pensar, o que é curto pensar? Cheio de truques, espertalhão, né? Devolveu as palavras à mãe cuidadosa. Falou: mãe, isso eu prometo e cumprirei a obra, porque nefando é abominável. E como meu pai é abominável, não me importa o nosso pai. Porque ele sendo abominável, né, isso que é o jeito de falar coloquial, ele sendo abominável não me importa, pois ele tramou antes obras indignas. Logo, o único filho, o único titã que topa rebelar-se contra o pai, contra Urano, é Crono, que é o templo. E agora haverá, então, um ataque, uma armadilha, uma emboscada que Terra e Crono farão contra o espírito. Reparem que armadilha é essa. Assim falou, exultou nas entranhas terra prodigiosa, colocou o oculto em tocaia, pôs-lhes na mão da foice dentada e inculcou-lhe todo o ardil. Comunicou-lhe, né? Mas isso, então, a Terra deu a foice para o seu filho Crono, que ficou oculto de tocaia, e disse para ele o que ele devia fazer com a foice. Veio com a noite o grande céu, ao redor da terra, desejando amor, sobrepairou e estendeu-se. Olha que maravilha esse verso aqui. Vem a noite, e o céu vem, né, desejando amor, fazer amor com a terra. E ele se espalha sobre a terra como um homem se deita sobre uma mulher, nesse sentido simbólico. Não é? Então, nesse momento em que o céu fala isso, em que ele deitará sobre a terra, porque afinal o céu é mais visível de noite do que de dia, por causa das estrelas, ele tem uma visibilidade mais incontestável, né? Porque o dia ele é um pouco diáfano, né? Ele deita-se sobre a terra, na hora que ele vai se deitar sobre a terra para amá-la, não é isso? É isso que Urano fará, deitará sobre a terra para amá-la. O que acontece? Da tocaia, o filho alcançou a mão esquerda, com a destra pegou a prodigiosa foice longa e dentada, e do pai bem ceifou com isso e lançou a ermo para trás. Pronto. O Crono sai da sua tocaia e castra o pai. Castra Urano. Isso é uma coisa incrível, essa história aqui. É um negócio inacreditável e interessante. Porque, primeiro, o método como... O Crono não pode matar Urano, porque Urano é Deus, Urano não é mortal, não pode ser morto. Mas se você castra alguém, o que você faz? O que você impede? A reprodução. Você impede que aquela pessoa castrada fecunde, aquele homem castrado não fecundará mais ninguém. Ora, qual é o sentido simbólico disso? É que a partir daí, Urano não pode mais agir sobre o mundo. Por quê? Porque é o equivalente que está na Bíblia quando no sétimo dia Deus descansou.
É a mesma ideia, porque o que é Deus descansar no sétimo dia? Uma vez que o mundo está mais ou menos organizado nas suas condições básicas de existência, ele, a partir desse momento, se desenvolve sozinho, no sentido próprio da palavra desenvolver. Desenvolver significa desdobrar-se nas suas múltiplas possibilidades. O que acontece com Urano é que, a partir do momento que ele é castrado, ele não consegue mais fecundar a Terra. E, portanto, a partir de agora, a Terra irá funcionar com os elementos que estão preparados, que estão presentes aí, com exceção daqueles momentos, daqueles elementos que são juntados no momento da castração, que é o que acontece agora. Né? Vamos saber o que é que juntou-se no último minuto, então, os elementos terrestres, para que o mundo pudesse funcionar a partir disso. Mas nada inerte escapou da mão. Quantos salpicos respingaram sanguíneo a todos recebeu a terra. Com o girar do ano gerou as erinhas duras. Os grandes gigantes rútilos nas armas, com longas lanças nas mãos, e ninfas chamadas freixos sobre a terra infinita. Então, vejam, são picos de sangue que saltaram do ferimento de Urano, fecundaram a Terra, caíram onde? Na Terra. E daqueles picos de sangue, houve o quê? Houve uma fecundação da Terra, uma última fecundação. E o que é que nasceu aí? As erinhas duras. O que é que são as erinhas? As erinhas são as fúrias. O que é que são as fúrias? As fúrias são criaturas infernais, medonhas. Veja, elas nasceram aí. As fúrias são mais velhas do que os olímpicos, Zeus e seus companheiros. Portanto, os próprios deuses olímpicos, a começar por Zeus, estão subordinados a elas. Elas não devem nenhuma obediência aos deuses que virão depois. As fúrias e as erinhas são muito velhas. O que é que são as fúrias e as erinhas? São as entidades infernais que representam simbolicamente a culpa. O que é que são as fúrias ou erinhas? Erinhas em grego, fúrias em Roma, né? São entidades, são três, basicamente. A mais conhecida é a Megera, que é a fúria mais conhecida, tem esse nome, Megera, e que são entidades que passam o tempo todo no inferno, gritando no ouvido dos condenados tudo que fizeram de mal durante a vida. Reparem que só podia ser mulher para executar os homens esqueceriam tudo, não iam incomodar. Você, no dia 13 de março de 1928, olhou para aquela mulher no supermercado, às 3h15 da tarde, às 3h15 da tarde, lembra? Estava de vestido verde, você estava de boné, de mangueiro e tal. Essas fúrias. Não, porque é uma injustiça muito grande. Se você matar alguém, você fica 30 anos preso, quando você sai da prisão, nunca mais você é incomodado com esse assunto. Né? Mas com as mulheres é impossível um grau de perdão desse tamanho. Né? Durante toda a sua existência será lembrado dos seus pequeníssimos, minúsculos desvios. Às vezes não tão pequenos, não tão bom, mas enfim, né? Basicamente o que nasceu aí, pessoal, é o sentido de culpa. Veja, essas erinhas, depois vão aparecer uma porção de peças. A mais importante delas é a Orestia, que é uma trilogia do Ésquilo, e que a última peça da trilogia, Eumênides, está no programa, não está aqui no Trimestre, mas está no programa, entre os 100 livros que foram escolhidos para esse programa aqui. É uma peça maravilhosa. E só dá para entender a peça Eumênides sem entender essa teologia. Por isso que dá para a gente botar ano que vem, talvez, aqui, não é? Possivelmente. Mas as fúrias são a ideia da culpa. A culpa é uma coisa ancestral, ela nasce antes de qualquer outra coisa, que é, no fundo, a consciência do seu pecado, a consciência de ter feito alguma coisa errada, a consciência do erro. Nasceu de onde? Nasceu da castração do sangue que fertiliza a terra a partir da castração de Urano pelo seu filho Cronos. Não é isso? Também nascem, além das linhas, nascem os gigantes, rútilos nas áreas, quer dizer, brilhantes, coisas que nós não sabemos muito bem que são, com longas lanças nas mãos e ninfas chamadas freixos. Essas ninfas chamadas freixos é um dos mistérios da teogonia. Ninguém sabe exatamente o que é que significa isso. Não há ainda interpretação possível sobre isso. Entenderam o que aconteceu? O Urano é castrado pelo seu filho e dessa castração respinga um sangue que acaba de criar as últimas condições sobre a Terra. Mas o pênis de Urano cai no mar
E com a caída do pênis Urano no mar, nasce finalmente o amor sexual, que é a Afrodite, que nasce daquela espuma do esperma de Urano dentro da água. E aí então você tem a ideia de que a água que é a matriz da vida, né? Vamos ver, vai explicar isso em seguida. O pênis, tão logo cortando com o aço, atirou do continente no mundoso mar. Mundoso mar que tem ondas, né? Mundoso por causa de ondas. Aí muito boiou na planície. Ao redor, branca espuma da imortal carne ejaculava. Dela uma virgem criou. Então, a Afrodite não nasceu por ato sexual propriamente dito, né? Ela nasceu da espuma do esperma que escorria do pênis de Urano jogado dentro do mar. Não é? Nasceu, portanto, a ideia da reprodução sexual, que é aquela que preside, digamos, a vida dos indivíduos mais complexos, né? Não é isso? Há um grau de complexidade muito grande entre os seres vivos, complexidade essa que corresponde mais ou menos ela corresponde diretamente digamos, à especificidade, não é isso? Se eu pegar um pedaço de pedra, der uma marretada e quebrá-lo em 2.000 pedaços, esses 2.000 pedaços serão o quê? Pedaços de pedra. Então, quando eu quebro uma pedra em 2.000 pedaços, continuo tendo pedra. Mas se eu pegar um coelho e cortar no meio, eu não tenho 2 coelhos. Não tenho coelho nenhum, na verdade. Fico sem coelho nenhum. Portanto, aquilo que é complexo é muito específico, não pode ser dividido. E aquilo que é simples é que pode ser dividido. Esse é o sentido filosófico, digamos assim, uma interpretação filosófica da complexidade e da simplicidade. Bom, continuamos. Primeiro, Citéria divina atingiu, depois foi a circunfluída Chipre, e saiu venerando a bela deusa, ao redor relva crescia sob esbeltos pés. Chipre circunfluída porque é uma ilha, então tem fluido em volta. Circunfluída significa que ela é ilha, cercada de água. A ela, Afrodite, deusa nascida de espuma e bem coroada, Citéria, apelida um homem de deuses, porque da espuma criou-se, e Citereia, porque tocou Cítara. Não tocou aqui no sentido de atingiu a ilha de Cítara, tá? Não é que tocou Cítara como o rei de Shankar. Não é nesse sentido, tá? Tocou Cítara, que significa que atingiu a ilha de Cítara, nesse sentido. Cítara, porque nasceu na ondosa Chipre, e amor do pênis, porque saiu do pênis à luz. Eros acompanhou-a, desejo seguiu a belo, tão logo nasceu e foi para a grei dos deuses. Então, Eros, que já existia há muito tempo, que já tinha nascido, acompanhou-a. Quer dizer, o Eros, então, preside esse nascimento do amor sexual como uma variação do amor geral. O amor sexual é uma espécie de variação do amor geral. Depois, nos diálogos platônicos, por exemplo, no diálogo do banquete, você tem uma maravilhosa de uma descrição disso, em que Sócrates prova aos seus interlocutores, que nesse caso são muitos, que o amor pode até começar com um desejo sexual, até homossexual, que é, aliás, a tônica do banquete, né? É um diálogo homossexual, né? Mas ele, para poder ser amor de verdade, ele tem que sair da carnalidade e transformar-se num amor platônico. Do amor platônico, que Platão não falava de si próprio como amor platônico, mas o amor platônico é aquele amor que transcende a carnalidade e é um amor de alma. Foi o único amor durável, verdadeiro. Portanto, para que o amor da Afrodite faça sentido, ela tem que ser conduzida pela mão de Eros, que é o amor no sentido genérico, não sexual, porque Eros é anterior à Afrodite, ele é mais velho que ela, é de todos. Aliás, o diálogo banquete começa com um debate sobre, ao final de contas, quem que é mais importante, Eros ou Afrodite. Né? Esse é o tema inicial. É um grupo de sujeitos bêbados, todos bêbados, em volta de uma mesa, de um jantar. Foram lá festejar lá a vitória de um deles lá no concurso de tragédias. Aliás, os sujeitos que assistiram, de verdade, e começam a discutir, afinal de contas, se Eros ou Afrodite é mais importante. E acaba, então, Sócrates dizendo que a sua professora, Diotima, a sua professora, digamos, uma espécie de tutora que ele teve na vida, explicou a ele isso. Foi a mulher que ensinou a Sócrates. A única personagem feminina que aparece nos diálogos, ela não aparece diretamente, mas ela é citada como sendo a autora. Sócrates, então, põe na boca de Diotima, que foi sua professora,
a explicação do que é verdadeiro amor. E é isso que está escrito aqui. Eros é que preside como uma espécie de sacerdote o nascimento de Afrodite, que será um subcapítulo do amor, que é o amor sexual, que tem de existir para poder haver, digamos, pelo menos reprodução da espécie. Né? Há um livro maravilhoso, magnífico, do Júlio Evola, chamado A Metafísica do Sexo, que é um livro que você lê o resto da sua vida, não dá para ler uma vez só, ficar lendo o resto da vida, em que o Júlio Evola, ele demonstra, com base numa erudição incrível, que o que se chama de relação sexual para o ser humano não é um ato de reprodução, mas é um ato de recuperação de uma unidade perdida que se dissolveu nas duas formas macho e fêmea. Portanto, ele não é um ato de natureza biológica, mas é um ato de natureza metafísica. A relação sexual, não está falando de sexo ali. Mas a ideia que Platão desenvolverá depois, muito depois, porque entre essa obra aqui e Platão tem 300 anos, 300 e poucos anos. Depois Platão, no banquete, irá falar da mesma coisa, dizendo que o amor sexual, o amor sensorial, o amor motivado pela aparência da outra pessoa, pode ser o modo como uma coisa começa, mas não pode ser o modo como uma coisa termina. De modo nenhum. Ele tem que produzir uma elevação para um nível cada vez mais abstrato de amor. É, no fundo, o conceito platônico. Bom, entenderam como é que eu era disso aqui? Tá? Vamos lá, então. Esta honra tem... Que tem desde o começo? Esta honra tem desde o começo, e na partilha coube-lhe entre homens e deuses mortais, as conversas de moças e sorrisos, os enganos, o doce gozo, o amor e a alegria. Viram que delícia isso? Não é? Isso aqui é o amor que nasce com a Afrodite. Esse amor, digamos, dos sentimentos, né? da corte, né? Pois não. Então, logo na frente. O desejo da unidade, então, ou uma garantia, isso? Se diz o Eros? Não, desejo. Você está falando de que linha? Deixa eu ver aqui. Quarta. Eros acompanhou desejos. Desejo já existia. Né? Desejo é desses deuses que são personificações de abstrações. Não é isso? Tá? É isso. Tá? Então o desejo existia como várias outras coisas. Veja, a poesia aqui chamada teogonia não é um relato exaustivo. Né? Tá? Tem várias outras coisas que vão acontecendo. Agora, na última estrofezinha, agora vai ter a declaração de infelicidade de Zeus por ter criado aqueles filhos malditos. Tá? Vamos ver. O pai, com o apelido de Titãs, apelidou. Foi nesse momento que Urano chamou os Titãs de Titãs. O grande céu, vituperando os filhos que gerou, dizia terem feito, na altiva escultícia, grande obra de aplicativo teriam produzido. É bem fácil. O grande céu, que é Urano, vituperando, injuriando, xingando os filhos que gerou, o céu dizia, eles terem feito quem? Os filhos, na altiva. A altiva é a soberba, a estultícia, burrice, na soberba burrice, o que? Grande obra, quer dizer, uma grande besteira. Grande obra que é irônico, né? Fizeram uma barbaridade de que castigo teriam no porvir. Iriam se arrepender amargamente de ter feito isso. Pois isso é exatamente o que está na Bíblia. Quando você vê a expulsão do paraíso, mas é exatamente igual. É a mesma história. Vocês entendem que estão contando a mesma história aqui no Gênesis? É claro que um conta de um jeito judaico e o outro conta... A Bíblia fala que eles viviam muito bem no paraíso. É que... E aqui, o pai, ele é horroroso. Ele pega o filho e põe lá no... Mas pense que no judaísmo tem sempre uma conotação de pai vingador, né? O Deus, o judaísmo, você pega a Santíssima Trindade e você percebe na Santíssima Trindade as três religiões abraâmicas. O judaísmo é baseado na figura do pai. O pai e quando acontece, quando o pai é castrado, né? quando Deus descansa no sétimo dia, ou quando Urano é castrado, o que acontece com o pai? Ele deixa de ser o criador para passar a ser juiz. Entendeu o que aconteceu com Deus? Quando ele é castrado, quando ele termina a sua obra, passa a ser juiz.
O judaísmo é todo construído em torno da ideia de que Deus é... Porque, veja, um judeu não tem nenhuma garantia de salvação como tem um cristão. Um cristão sabe antecipadamente que está salvo. O cristianismo é um presente de Deus muito maior do que a vida. Porque a vida, um bichinho também tem. Um canário belga também tem vida. Mas veja, o cristianismo não é como o judaísmo, porque o judaísmo é baseado na figura do pai que irá punir, o pai que irá chamar as falas para ver o que aconteceu. Não é esse pai que está falando isso, acabou de dizer aqui, no futuro vocês vão se arrepender só, no juízo final vocês vão ver só. O cristianismo não é baseado na figura do pai, o cristianismo é baseado na figura do filho. O que o filho é? É compaixão. Entendeu? O sentido do cristianismo, ele é focado na segunda pessoa da Trindade. E o islamismo é focado na terceira. Por isso que o islamismo dos três é o que tem a maior dosagem de esoterismo conhece. Porque, no fundo, a ideia do Espírito Santo, né, é uma ideia de inspiração em última análise. Só há, portanto, 3 religiões abraâmicas possíveis. São essas 3 que existem aí. E só essas 3 serão possíveis. Porque há apenas 3 pessoas da Trindade. Claro que eu não estou dizendo isso do ponto de vista, essas 3 religiões não concordam com isso, porque os judeus não acreditam em Trindade, e os islâmicos também não. Entendeu? Eu estou fazendo uma interpretação cristã, eu sou cristão. Então eu faço uma interpretação cristã para compreender a existência do judaísmo e a existência do islamismo simultaneamente ao cristianismo, porque afinal de contas eles existem. Não é? Ou seja, seria um assombro se as histórias fossem idênticas, mas isso não seria possível também, porque estamos falando de povos diferentes. Não é? Os gregos têm sempre uma conotação mais sexual, mais erótica do que os judeus têm. É muito diferente, são culturas diferentes. Logo, o que há aqui de coincidência já é assombroso por si próprio. Não é? Já é assombroso por si próprio, porque não há divergências de fundo. Há apenas mudança no modo de contar. Não é isso? Pois não. Três mundos que você falou antes, né? Angélico, sensorial, fala de interpretação do Evangelho de São João. Evangelho de São João. Tem como relacionar? Não. De modo nenhum, tá? Tem que relacionar com você. O seu corpo pertence ao mundo físico, a sua psique, a sua mente pertence ao mundo sutil e o seu espírito pertence ao mundo angélico. As relações que você tem são com esses 3 mundos, das três etapas da sua existência, das 3 modalidades de existência que você tem, cada uma pertence a um desses mundos. Há um 4º mundo, que é o mundo divino, que nos é completamente inacessível, nunca teremos acesso a ele de modo nenhum, porque o mundo divino é exclusivo de Deus. Portanto, sempre haverá. Por que na Bíblia, no Gênesis, diz que Deus separa as trevas da claridade? Porque o que Deus está querendo dizer com isso é que há partes da estrutura da realidade que serão sempre obscuras para a existência humana. E se nós pudéssemos saber tudo que Deus sabe, nós não seríamos seres humanos, seríamos deuses. Portanto, seria, no mínimo, um enorme exercício soberbo. Logo, haverá sempre um grau máximo de acessibilidade que nós temos, que é o mundo angélico. Já é uma grande coisa. Cá entre nós, né? Já é uma grande coisa. Mas não somos capazes de viver no 4º grau de realidade. Porque Deus manteve para si o grau divino, não é? E criou 3 graus novos, e cada um é um passo para trás que ele dá. Dá o primeiro passo para trás e cria o mundo angélico. O que é o mundo angélico? É o mundo onde estão aspectos, cada anjo representa um aspecto da mente de Deus. Tira um passo para trás e há o mundo psíquico, o mundo sutil. E o outro, 3º passo, cria um mundo material concreto. Nesses 3 mundos nós temos condições de convívio. Nós temos capacidade de ligação. Você pega Santa Catarina de Sena, pega São João da Cruz, essa gente está lidando com o mundo espiritual de verdade. Eles não estão no mundo do espiritismo, no mundo da macumba, esse negócio compreendem uma coisa dessa, pessoal? Eu queria muito que você entendesse isso, porque essa conversa de que você vai lá na mesa branca, fala com o espírito, isso não tem absolutamente nada a ver com o espírito. Você está lidando com entidades do mundo sutil que você não tem a menor ideia de quem seja. Menor ideia de quem seja. Portanto, é melhor não fazer isso. Né? Entendeu? É melhor não fazer, porque você não sabe o que você está fazendo. Por exemplo, coisa mais perigosa do mundo. 4 adolescentes na praia,
Aí acaba a luz, aí vai ter um sujeito que vai ter a ideia de acender uma vela, pegar um copo e ficar brincando de falar com os espíritos. Um copo, olha, eu tenho um negócio de bruxaria chamada mesa Ouija. Essas coisas são perigosas. Eu conheço cada caso escabroso, vocês não imaginar se acontece. Copos que voam na parede com toda velocidade, se partem em centenas de pedaços, gente que enlouquece, fica 5 dias falando uma língua estranha. Olha, tudo isso já havia acontecido. Não é para fazer essas coisas, porque você se mete num mundo que você não entende como é. Aqueles fenômenos são todos verdadeiros, mas eles são incompreensíveis e não têm nenhuma importância em última análise. Não vão salvar a sua alma, não serve para nada, a não ser para você criar problemas na sua vida. Não é para se meter no mundo sutil. Essa que é o conceito básico. Não é para ler tarô. Tarô é um tipo de atividade divinatória que mexe com indivíduos, com forças que você não tem a menor ideia do que são. Tudo isso é perigoso. Se você é uma pessoa você tem um treinamento extraordinário, pessoal, você é extremamente maduro. Sobretudo, se você tem uma confiança estupidamente grande em Deus, pode fazer essas experiências, mas se não tiver isso, não é melhor não fazer nada disso. Fica no seu mundo concreto, vai para a missa que é melhor. Entendeu? A missa nunca vai te fazer mal, pronto, acabou. Mas isso que, de modo geral, acha que é o mundo dos espíritos, não é o mundo dos espíritos. É o mundo das entidades sutis. E as entidades sutis, como qualquer outro mundo, tem um polo luminoso e tem um polo abissal. E você não sabe se você está falando com um polo luminoso ou com um polo abissal. Entendeu? Há cartas que o Chico Xavier psicografou. Essas coisas não são para fazer. Com toda a sinceridade, assim, dando um conselho prático assim, na vida, não tem cabimento, tá? Porque você vai acabar transformando isso em uma mistificação, não vai resolver nada para você, e você corre riscos enormes. Melhor não se meter com o mundo sutil. E tentar manter sempre o seu mundo espiritual, protegendo o mundo sutil, protegendo o seu mundo psíquico. Porque se você tem três níveis de existência, físico, psíquico e espiritual, pela hierarquia natural das coisas, o mundo espiritual tem poder sobre o mundo sutil, psíquico, e o mundo psíquico tem poder sobre o mundo corporal. Por exemplo, uma pessoa que sofre muito, que tem o corpo muito sofrido, alguém que sofreu um acidente, ou tem uma doença muito grave, uma doença muito dolorosa, vocês viram alguém assim piorar espiritualmente? Viram alguém que piorou por causa disso? Quase sempre é o contrário. Aquela mortificação do corpo melhora muito o mundo espiritual da pessoa. Agora, vocês já viram alguém que se metido em macumba, não sei o quê, que tenha que tenha melhorado o corpo por causa disso? Não acontece ao contrário, entendeu? Há uma hierarquia natural das coisas e a única solução que tem é você pedir ajuda ao mundo espiritual para te ajudar. Porque o mundo sutil é um mundo cheio de contradições, como é o mundo físico também. A natureza é física, né? A natureza tem, portanto, aspectos benignos, porque ela é, como diz aqui o Isildo, ela é a sustentação de tudo que há, mas ela mata você, porque a natureza tem o tsunami, a natureza tem a cólera, a natureza tem a varíola, a natureza tem todas as pragas que matam você. A natureza, portanto, tem tanto os componentes positivos quanto os componentes negativos. Então, os dois ali. A única solução que tem para você é ficar com o mundo espiritual, que é 100% benigno. Pronto, esse não tem erro. Então, gruda lá e para baixo ajuda a funcionar. Compreendeu? Tá? É mais ou menos assim. Na prática, é isso que faz. Tá? Continuamos. Espírito da noite. Isso aí nós vamos pular, pessoal, porque nós não temos tempo. E basicamente o que significa isso é que agora ele começa a fazer uma longuíssima dissertação, nós vamos perder muito tempo para ver isso aqui, dizendo todas as coisas que vão nascendo agora como descendentes dessa entidade. Lembrem que Urano não está mais criando o mundo. Agora, então, o que é criado a partir dos elementos que já existem. Não é? E essas coisas todas vão enchendo o mundo das características que o mundo tem. E esses são os filhos da noite, os filhos do mar, e assim por diante. Então a gente pula isso, né? A linhagem do noite, a linhagem do mar, a linhagem do céu, pula isso tudo. E pula aí também o próximo, que é o hino a Hécate.
O hino a Hecate é provavelmente uma interpolação, porque Hecate é uma deusa muito polêmica que acabou se caracterizando como sendo a deusa da bruxaria, da feitiçaria. A Hecate, ela mora nas encruzilhadas. Essa é a razão pela qual os bruxos modernos fazem suas macumbas nas encruzilhadas. Já era assim no tempo dos gregos. Não é nenhuma novidade. Né? As encruzilhadas têm um aspecto, portanto, simbolicamente entre o bem e o mal, ou seja, um aspecto, digamos, de decisão, né? De decisão radical de duas coisas. Na encruzilhada que o Édipo encontra o Laio. É isso mesmo. Na encruzilhada é que o Édipo encontra o Laio, que ele matará. Ele podia não ter morto. Se ele não matasse o pai, Laio, né? Ele teria tido um desempenho, um desdobramento completamente diferente. Isso mesmo. Tá? Portanto, a Hecate é a deusa das encruzilhadas. E ela é uma deusa muito polêmica, porque há muitas versões. Em todo caso, nós não vamos nos preocupar com ela e vamos direto para o nascimento de Zeus. Porque aí é a continuação natural da história que nós estamos lendo aqui. Né? Ok? Muito bem. Continuamos então o nascimento de Zeus, por favor, Silvio. Reia, submetida a Crono, pariu brilhantes filhos. Lembra que o Cronos agora tomou o poder, né? Ele está sentado agora no trono maior e casou com a Reia. Veja, a Reia é irmã dele. Todos esses deuses, aí todos os titãs e todos os olímpicos, são todos incestuosos, todos eles casam com a irmã. Tá? É por isso que você não consegue fazer a genealogia desses deuses, porque todo mundo é parente de várias maneiras. Você é sobrinho do seu pai, ao mesmo tempo que você é tio da sua mãe, coisas do gênero assim. Porque eles são incestuosos, então é inútil tentar fazer uma genealogia que você faz da sua família, em que há casos assim, esquisitos de pouca quantidade, né? Isso normalmente, né? Agora, no caso dos deuses, não, porque você tem 12 titãs e 12 olímpicos, e eles estão todos casados entre si, homens com mulheres, né? E Zeus, portanto, é filho de Crono, que é um titã, casado com Reia, que é uma titânide, que são irmãos, mas ele é filho desses dois aí, não é isso? Portanto, agora nasce a segunda geração de deuses. A primeira foram os titãs, que derrotaram, digamos assim, simbolicamente pela mão de Cronos, fizeram. O único titã que ficou contra foi o Oceano. O Oceano é o único que resistiu à ideia de atacar o pai. Os outros todos, em princípio, não queriam fazer, mas não estavam contra. E agora nasce uma nova geração de deuses chamados olímpicos, porque são os que irão morar no Olimpo, que ainda não moravam no Olimpo. Desses deuses olímpicos, o último a nascer é Zeus. Então, por isso que ele joga, depois que ele está ele joga o tênis durante os outros anos, por isso? Não, porque não é isso que está implícito aqui. É como se houvesse por acidente, quer dizer, como se for o ato de castrar tirasse uma força mecânica que fizesse cair lá. Ele não foi jogado de propósito. Nós sabemos que caiu no oceano, mas não sabemos se foi jogado de propósito. Não parece ter sido de propósito. Tá? E agora vai nascer a nova geração de que o último é Zeus. Não é isso? Vamos lá então. Agora começa a Reia, casada com o seu irmão Crono, que é quem manda agora. Não é isso? Urano foi castrado, portanto não tem poder de ação sobre o mundo. Não é? Está prisioneiro da sua impotência. Quem é castrado é impotente, né? Rigorosamente não pode agir sobre o mundo. Essa Deméter era de áureas sandálias, o forte Hades que sobre o chão habita o palácio, com impiedoso coração, o Tronte, treme terra, e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, sobre cujo trovão até a anta terra se abate. Ele cita alguns, né? A Hestia, que é a deusa da casa, a Deméter, que é a deusa da agricultura. Deméter tem o equivalente latino a Ceres, de onde vem a palavra cereal. Né? Ceres é o nome latino para Deméter. Hera é a equivalente a Juno, para os romanos é Juno. Hera é a mulher de Zeus, é a deusa mais importante. E Áurea sandálias de ouro. Do forte Hades, o Hades é irmão de Zeus, que será depois, mais tarde, encarregado de cuidar do submundo do inferno, que também chama Hades, que sob o chão habita um palácio, porque ele mora no inferno, que é sob o chão. Com impiedoso coração, ou seja, quem conduz a morte, né, tem que ser um impiedoso, porque a morte é irreversível,
O troante treme-terra, é Posido. Posido ou Poseidon, que os romanos chamam de Netuno, é a mesma coisa. Ele tem esse apelido de treme-terra, é Posido ou Poseidon, e que vira Netuno para os romanos, e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, não é? Sob cujo trovão até a ampla terra se abala. Zeus aqui é apresentado por Hesíodo como o mais importante de todos os deuses. Esses todos aí são os olímpicos, e é uma geração que nasce do casamento de Réia e de Cronos, que são irmãos e são ambos titãs, Titã e Titânide. E esses aí não se chamam mais titãs e titânides, chamam-se olímpicos. E são esses que acabarão reinando, né? Tanto é que vocês, quando ouvem falar em Zeus, lembram sempre do Deus dos gregos. Como é que sai o sentido de criador, né? Mais ou menos, né? Pai dos deuses e dos homens, é no sentido de criador. O que é interessantíssimo, porque os gregos não têm uma... Acho que a sua pergunta tem um sentido interessante, porque os gregos não têm uma noção de criação. Aristóteles acha que o mundo não foi criado por Deus. Aristóteles acha que o mundo é eterno, não foi criado por ninguém. Para os gregos, Platão tem um pouquinho da ideia de criação quando ele inventa na República a ideia de demiurgo. Mas para um grego não há a noção judaica da criação do mundo como está no Gênesis. O mundo foi criado por Deus. Essa é uma noção judaica, não é uma noção grega. E aqui, então, a sua pergunta vai nos dar a pensar assim, será que esse Deus aqui não tem um sentido além de criador? Eu acho que é isso mesmo. Ele tem um sentido assim de condutor, de orientador, de tutor, mais do que de criador. Mas acho que você tem razão, é isso mesmo. Muito bem. O que acontecia então com os filhos de Crono e Réia? E engoliam o grande Crono tão logo cada um dos ventres sagrados da mãe descia aos joelhos, tramando para que o outro dos magníficos Uranidas não tivesse entre os imortais da honra de rei. Olha, aqui então, quando cada um nascia, cada um dos filhos de Crono e Réia, Crono os engolia automaticamente. Por que Crono engole os próprios filhos? Porque o tempo engole tudo. Se você conhece a obra de René Guénon, você vai descobrir que o tempo engole a si próprio. O tempo engole a si próprio. A sensação que você tem de que o tempo está cada vez menor é, de certo modo, verdadeira. É como se o tempo estivesse comendo o próprio tempo. Nasciam as crianças e aí, então, o pai as engolia. Aqui, por que ele os engolia? Diz aqui, né? Cada um saía do ventre sagrado da sua mãe, tramando para que o outro dos magníficos Uranidas, o que é um Uranida? É um filho de Urano. Uranida é filho de Urano. Então ele não queria, Cronos não queria que nenhum filho de Urano, nenhum outro descendente de Urano, portanto, nesse sentido, tivesse a honra de rei. Queria que permanecer ele só reinando, ele e Cronos. Para isso ele comia os próprios filhos para impedir que os filhos o sucedessem. É isso que Crono faz, comendo os próprios filhos. O tempo engole tudo. O tempo engole tudo. Muito bem. E agora? Foi sob da terra e do céu constelado que lhe era destino por um filho ser submetido, apesar de poderoso, por desígnios do grande Deus. Aqui há uma absoluta contradição, porque Zeus ainda, nesse momento, não nasceu. Né? Na verdade, já nasceu, né? Mas como é que um jovem que, em princípio, ia ser comido, na verdade, não nasceu ainda. Como é que ele pode ter desígnios? Aqui, certamente, é uma interpolação. Alguém, querendo deixar mais claro o texto, inventou de escrever esse negócio aí no meio do caminho. Essa explicação aqui é uma interpolação no texto original. Nós não podemos saber que os Deus têm desígnios, porque ainda não chegou a hora de Deus mandar, portanto, não pode ter desígnio nenhum. Esse pedaço aqui, portanto, deveria ser entendido sem esse trechinho. Quer dizer, o que acontece aí? Cronos fica sabendo que um dos seus filhos irá sucedê-lo. Sabe de quem? Da terra e do céu. Ou seja, daquele casal primordial, né, que gerou tudo que ele já é, de que ele é, na verdade, uma continuação. Ele fica sabendo pelo pai e pela mãe que ele não será vencedor, ele irá perder a luta em algum momento. Não é isso? Irá perder a luta em algum momento. O desígnio aqui não poderia ser entendido como desenho. Pode ser. Desígnio vem de desenho, né? Desenho vem de engenho.
Engenho significa imaginação. Engenharia é a arte da imaginação. Né? Engenharia vem de engenho. Né? Não é isso? Engenho e arte, como dizia Camões. E designo aqui, portanto, significa desejo, no sentido de organização de alguma coisa que você quer, como plano que você monta para alguma coisa. Nesse sentido que a palavra designo está sendo usada aqui. De certa maneira, dentro da Bíblia, você tem uma história parecida com essa, que é a história de Caim e Abel, porque o primeiro ato humano que acontece na Bíblia é um crime. A humanidade nasce, se você considerar que o fundador da humanidade prática é Caim, Caim tem a sua homenagem preferida. Caim é agricultor, Abel é pastor. Abel vive, portanto, Abel vive atrás, procurando espaço, né? Vive no espaço livre. E Caim vive no espaço fixo. E Caim é agricultor, tem que fixar o espaço. Portanto, o que Caim representa é o espaço fixo e o tempo livre. A morte de Caim, de Abel por Caim, o assassinato que faz Caim sobre Abel, é como se eu fosse a vitória do tempo sobre o espaço. Entenderam? Compreenderam simbolicamente o que significa essas duas coisas? É como se o tempo vencesse o espaço. Olha, quem que é o tempo vencendo o espaço? É Cronos vencendo Urano. O império de Cronos é o império do tempo. Mas o império do tempo, por sua vez, não é duradouro, porque o tempo irá se autoconsumir, e na medida em que a coisa se aproxima do final do ciclo, é como se o tempo desaparecesse sozinho, o espaço recuperando. É a vitória final de Abel sobre Caim. Esse é o sentido simbólico de Caim e Abel. Ele é a luta do espaço e do tempo, compreendendo? Simbolicamente representa isso. E isso é uma coisa tão natural que quando Deus descobre que Caim matou Abel, ele libera Caim, ele manda Caim sair pelo mundo afora e marca o rosto de Caim com uma marca, não para ser perseguido, mas ao contrário, para ser protegido. É como se Deus aceitasse que a humanidade nascesse por meio de um crime. Porque é mais ou menos Deus estabelecendo o início do ciclo, estabelecendo a ciclotimia das coisas. Essa vitória parcial, temporária, que o tempo faz sobre o espaço, que é a morte de Abel por Caim, Caim representa o tempo e Abel representa o espaço. O espaço é livre em Abel e o tempo é livre em Caim. Essa vitória dos tempos sobre o espaço é uma vitória que irá se reverter no final do processo. Que é o que acontece aqui também, né? É exatamente a mesma ideia. Estamos falando aqui da mesmíssima ideia, portanto, aí também há uma coincidência incrível. Esse Crono, ele quer impedir que os filhos reinem. O tempo quer ser o único mandante. Não é? Mas o Cronos, como vocês já devem ter imaginado, vai perder a guerra, né? Não é isso? Vai perder no próximo lance, o Cronos é que será destruído. Reparem o que vai acontecer. Tá? E não mantinha vigilância de cego, mas a espreita engoliu os filhos. Isso é o Cronos matando os filhos, engolindo. Rei agarrou a longa aflição. Mas quando a Deus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, suplicou-lhe então aos pais queridos, ao céu da terra e ao céu constelado, compor e pediu para que oculta parisse o filho, e fosse punido pelas eríneas do pai, e filhos engolidos, o grande crônico pensar. Então vamos entender, é tudo meio poesia, então parece estranho, mas olha só como é fácil. Ela então não mantinha vigilância de cego, você estava de olho, né? Estava de olho. Mas a espreita engolia os filhos. Então o Cronos está engolindo os filhos. Réia agarrou a longa aflição. Réia foi tomada de grande aflição, porque eram os filhos dela, afinal de contas, né? Mas quando a Zeus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, no momento que ela ia parir o último filho dos 12, que é Zeus, suplicou-lhe então aos pais queridos, ela suplicou aos pais dela, quem são eles? É a terra e o céu, Urano e Gaia, né? Que aos seus, né, a terra e o céu constelado, o cara compôs um ardil para ajudá-la a montar um truque que ocultasse, que ela pudesse parir, oculta esse último filho, e que o pai, né, e que fosse punido pelas linhas do pai, filhos engolidos do grande Crono. O grande Crono, pensar no grande Crono pilantrão, fosse punido pelas eríneas, ou seja, pela culpa, pelo sentimento de culpa. Porque aí, veja, a culpa já existe, né? A culpa já existe no mundo.
E, portanto, de alguma maneira, o Cronos está submetido a ela, para que ele fosse punido pelos seus atos. E aí o pai e a mãe, ou seja, Urano e Terra, que são, em princípio, aliados, né, porque não pode haver um sem o outro, nesse mundo que nós vivemos, irão atender a filha, e irão montar um plano para que Zeus possa ser poupado. Que plano é esse? Vamos ouvir agora. Eles escutaram e atenderam a filha querida e indicaram quanto era destino ocorrer ao rei Crono e ao filho de violento ainda. Enviaram-na a Líquido, cor da região de Creta, quando ela devia parir o filho de ótimas armas. O grande Zeus recebeu terra prodigiosa na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. Então, mandaram a filha, a Réia, para Líquido, cor da região de Creta, ou seja, opulenta, rica, onde ela devia parir o filho de ótimas armas, o filho com muitos poderes, que é Zeus. E recebeu a terra na prodigiosa vasta Creta para nutrir e criá-lo. Portanto, ela escondeu esse último rebento do seu pai, do Cronos. Como é que o Cronos foi enganado? Vai contar agora. Aí, levando-o através da veloz noite negra, atingiu o primeiro líquido, e com ele nas mãos escondeu em gruta íngreme, sobre o covil da terra divina, no monte das cabras, denso de árvores. Do mesmo modo que Jesus nasce numa gruta, Zeus também nasce numa gruta. É claro que aqui eu acho que é um paralelo também, né? É fraco, mas é um paralelo, não há dúvida nenhuma. Né? Tanto os dois nascem numa gruta, tanto um quanto o outro. Encoeirou grande pedra e entregou-a ao soberano Urânida, rei dos antigos deuses. Encoeirou uma pedra, quer dizer, colocou uma pedra dentro de um coelho. Coelho, para quem não lembra mais, né, que já não é mais criança, era antigamente um tipo de pano com que você embrulhava a criança. Acho que ninguém usa mais isso, né? Hoje você usa fralda descartável, sei lá, e tip-top. Né? E aí encoeirou o Zeus, encoeirou uma pedra e deu a pedra para o pai, para o Cronos comer. O Cronos, achando que a pedra era o filho, comeu a pedra. Tomando-a nas mãos, meteu-a ventre abaixo. O coitado nem pensou nas entranhas que deixava. Em vez de da pedra o seu filho vivo e seguro ao poder. Ele, com violência em mãos, dominando, logo o expulsaria da honra e reinaria entre os mortais. Pronto. Então, o Crono nem imaginava que ia ser deposto pelo filho Zeus, não é? Deposto com violência. Haverá uma luta em seguida. E aí há aqui uma coisa importantíssima, que é o próprio conceito de violência no processo do mundo. Porque reparem que o mundo é todo feito por violência aqui, né? E também há aqui na deposição, não, para o espírito poder recuperar o poder, é preciso que isso seja feito com alguma violência. Não é um ato pacífico a recuperação. Veremos em seguida, tá? Não se preocupe. Mas aqui já está pronta a possibilidade de inversão completa do jogo, quando então Zeus, que representa Urano, ou seja, Zeus representa o espírito, irá fazer o contra-ataque para retomar o poder nesta dupla, né, dentro dessa equação chamada espírito e matéria. Não é? A matéria estava sendo culpada pelo Cronos, ele só tem tempo na mão da matéria. Para Deus não há tempo. Vocês entendem? Na violência do nascimento, né? Pois é. Então, a violência faz mais ou menos parte das coisas aqui. Reparem que não há tempo fora da matéria, não é? Eu só consigo medir o tempo como função da distância. O tempo não tem mensuração possível direta. O tempo é aquilo que demora para você andar 400 km a 80 km por hora. Não é isso? É isso que significa o tempo. Né? Tempo é alguma coisa que eu meço apenas em função da distância. Eu não consigo medir o tempo de verdade. Eu meço o tempo pelo movimento dos astros, pelo movimento da Lua, enfim. O tempo não é autônomo fora do mundo do espaço. Não pode haver tempo sem espaço. Portanto, não pode haver Caim sem Abel. E esse é o problema central. O Caim sem Abel irá se auto-imolar no tempo, irá se auto-destruir na medida que as coisas forem andando. Tá? Então, o que essa ideia aqui representa? Representa que no mundo no mundo em que Urano está, no mundo em que Deus existe, não há tempo. O Master Eckhart dizia assim, perguntaram assim para Master, quando foi que Deus fez o mundo? Ele dizia, Deus está fazendo o mundo agora. Porque para Deus não há essa noção de tempo. Deus vê as coisas todas simultaneamente. Deus sabe tudo ao mesmo tempo. Para Deus o mundo acontece todos simultaneamente. Não há tempo no mundo de Deus. Logo, Cronos só é alguma coisa que pode existir
no reino exclusivo da matéria, porque não há tempo no reino do espírito. Compreendendo isso, que não há tempo no reino do espírito, só há tempo no reino da matéria, logo, a pretensão de Cronos de continuar mandando é uma pretensão impossível, que terá obrigatoriamente de ser resolvida com o quê? Com a sua própria deposição. É preciso depor Cronos. Quem é que deporá Cronos? Zeus. No segundo round da luta, no primeiro a matéria vence. Então, a matéria assume poder. Os titãs venceram, as forças fundamentais venceram. Mas no segundo round, Zeus fará o contrário, e depois de uma luta muito feroz, chamada titanomaquia, uma luta de titãs, haverá a recuperação do poder pelo espírito, que é que Zeus representa. E aí vocês já desconfiaram que aqui há o tempo todo uma espécie de contraposição básica entre Urano barra Zeus e Géia barra Cronos. Ou melhor, Géia barra Titãs. Não há? Há uma contraposição de duas forças em luta aqui. Urano barra Zeus, que é um grupo, contra Géia barra Titãs. Essa é a contraposição. É uma espécie de luta permanente entre as coisas do espírito e as coisas da matéria, que é a luta humana fundamental, porque ele está falando aqui da estruturação da mente humana. É isso que está sendo contado para nós, em última análise. É como funciona a nossa existência. Nós existimos dentro desse confronto fundamental, desse conflito que há entre a matéria e o espírito. Mas não é exatamente a mesma coisa que está no Gênesis. É exatamente a mesma coisa, porque nós temos que escolher entre criatura e criador. Nós temos que escolher entre sermos deuses e sermos criatura. O pecado original é a escolha por sermos tão grandes quanto Deus, porque o que nós fazemos é comer aquele fruto a pretexto de que saberemos tudo que Deus sabe. Portanto, é uma rebelião da matéria contra o espírito também. No fundo é a mesma situação, não tem nenhuma diferença. Logo, não há nenhum modo de você julgar que o mundo crê que seja politeísta. Mas não é politeísta de jeito nenhum, não há nenhum politeísmo isso, ao contrário, é monoteísmo puro. Só que ele se manifesta sob uma forma aparente politeísta, porque é o modo como você explica as coisas nessa cultura, nesse momento da sua existência. Mas o modelo grego não é rigorosamente politeísta. Aliás, quase não há modelos religiosos politeístas. Os hindus também não é politeísta. Sempre há, no fundo, uma ideia de criatura dominante, que é Deus, que você manifesta, você explica poeticamente de diversas formas diferentes. Né? Não é isso? Já querem falar alguma coisa aqui? Era alguém? Oi? É, porque a Terra tem uma ambivalência. Isso é um ponto fundamental, nós já vamos entender por que é assim. A Terra tem uma oscilação entre a adesão e a revolta. A oscilação é a revolta. Ora, o que é a oscilação da Terra? É a nossa oscilação espiritual. Nós é que somos assim. Essa oscilação é a nossa natureza, que não se conforma com a criatura que quer ser criador. Não se conforma com a submissão e quer ser dominante. Ou seja, a condição a nossa materialidade envolve uma oscilação, uma espécie de indefinição de visão de mundo. E essa é a desgraça humana, porque um cachorro não tem esse problema. Um cachorro sabe-se cachorro. Sabe que ele é um cachorro, ele tem uma concepção clara da sua cachorridade, e ele vive cachorramente a vida inteira. Nós é que não sabemos bem o que nós somos, porque nós existimos dentro de uma ambivalência existencial que é a termos dos dois mundos. Na Bíblia está escrito assim: vós não sois desse mundo, mas vós estáis nesse mundo. Com isso está se dizendo que nós somos seres intermediários. Platão dizia assim: o homem é o intermediário entre o animal e o anjo. Pois é, a mesma ideia. Dita de um modo grego e de um modo judaico. É a mesmíssima ideia, não tem nenhuma diferença. Não é do modo cristão ou do modo grego. É a mesma ideia, não tem nenhuma diferença. Pois a Terra tem essa oscilação natural. E essa oscilação natural é a chave do enigma aqui. Já vamos chegar nela, tá, Silvana? Foi bem lembrado, tá? Continuando. Rápido o vigor e os brilhantes membros do príncipe cresciam. E com um girar do ano, enganado por repetidas instigações da terra, soltou a prole o grande Cronos de puro cansado, vencido pelas artes do violento. Então, esse Zeus, que rápido o vigor e os brilhantes membros do príncipe cresciam. O príncipe quem é? Zeus. E com o girar do ano, quer dizer, com o passar do tempo, enganado por repetidas instigações da terra, ou seja, o pai dele, né?
enganado pela terra, pela mulher, né? Pela mãe, soltou a prole do grande Cronos de curvo pensar, soltou os seus irmãos, que estavam presos lá na barriga, que são os olímpicos, né? Que estão presos na barriga estavam presos na sua própria barriga. Vencido pelas artes e violência do filho. Artes e violência do filho, ou seja, pela ação concreta de recuperação do poder. É isso que faz. Primeiro vomitou a pedra, por último engolida. Deus cravou-a sobre a terra diante das vias, em deltas divinas, nos vales ao pé do canal. Signo ao porvir e espanta os crescíveis mortais. A primeira coisa que ele fez foi cuspir a pedra que foi engolida no lugar de Zeus. E com essa pedra, Zeus colocou essa pedra no lugar onde existe o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era chamado pelos gregos de o centro do mundo, por causa justamente disso. É lá no oráculo de Delfos que Zeus fala por meio de Apolo, fala com uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa faz, então, previsões. Vai aparecer o oráculo de Delfos com muita importância no próximo encontro, que é por rei. Vamos entender muito melhor como ele funciona, né? Mas o oráculo de Delfos nasceu desse fato, que a pedra, ele é onde foi colocada a pedra que foi engolida por Cronos em último lugar e que passou a marcar o centro do mundo, na opinião dos gregos, embora não esteja aqui na teologia, na teogonia, né? Mas essa pedra marca o centro do mundo, do mesmo modo que Jerusalém é o centro do mundo do seu ponto de vista cristão. Não é isso? E também judaico, porque o judeu não está preocupado com Jesus Cristo, mas está preocupado com o templo. Não é? Então, por outras razões, também é o centro do mundo para o judeu. O que é para um judeu Jerusalém, para um cristão Jerusalém, é para um grego Delfos, onde havia o grande oráculo de Apolo. Podemos continuar? Ele livrou das perdidas prisões, os tios paternos, trovão, relâmpago e ágios de violento ânimo, filhos do céu a quem o Pai em desvario prendeu. Livrou aqueles três que são aquelas forças básicas da natureza que havia sido preso, né, por Urano. São seus tios paternos, na verdade, né, porque ele é filho de Cronos. Logo, ele é sobrinho desses três aí. E eles, lembrados da graça benéfica, deram-lhe o trovão e o raio flamante, e o relâmpago que antes terra prodigiosa recobriam, eles confiantes reinam sobre os mortais e imortais. E foi assim que Deus adotou como arma o relâmpago, porque ele precisava da ação concreta, da possibilidade de intervenção concreta para poder agir sobre o mundo. Como é que ele fez isso? Libertando os seus tios que representavam essas forças. Aí nós temos a história do Prometeu. Nós não vamos ler isso porque ela é muito longa, mas eu vou contar para vocês o que está aqui. Essa é a mais antiga história do Prometeu, porque o Prometeu é filho de Jápeto. Jápeto é um titã, portanto ele é um titã por analogia, ele é uma espécie de titã de segunda geração, vamos falar assim. E esse Prometeu tem dois irmãos, tem o Atlas, que é o sujeito que fica segurando o mundo nas suas costas, tem um outro irmão cujo nome não lembro agora, e tem o seu irmão problemático, que é o Epimeteu. Né? Porque o Epimeteu é o contrário do Prometeu. Porque o Prometeu é o sujeito que o nome Prometeu significa que você planeja e faz as coisas planejadamente. Você pensa no que você vai fazer. Pro é isso, né? Prometeu significa pensar no futuro. E o Epimeteu é o sujeito que faz as coisas e depois pensa no que fez. O Epimeteu, portanto, é um bobão, esse Epimeteu. E Deus teria dado ao Epimeteu a tarefa de distribuir para todos os animais da terra alguma habilidade para que eles pudessem sobreviver. Então deu para ele uma caixa de habilidades, ele saiu distribuindo. Então vai lá, deu para o tigre a velocidade, deu para a formiga a capacidade de andar em grupo, deu para a lebre a velocidade, enfim. E como ele não planejou fazer isso direito, ele chegou no final da caixa e não sobrou nada para os homens. E os homens, então, não tinham nenhuma defesa. E aí ele faz o quê? Ele conta o assunto para o irmão era mais inteligente que ele. Né? O Epimeteu e o Prometeu são mais ou menos como o Pink e o cérebro. Sabe aqueles dois? É mais ou menos essa comparação possível. Assim, né? O Pink e o cérebro. Aquele desenho que tem o Pink e o cérebro, o Prometeu é mais o cérebro e o outro é mais o Pink. E aí o irmão fala assim, bom, então já sei. Vai lá e roubou o fogo, foi na oficina do Hefesto. Não é? O Hefesto é tio dele. Vai lá e rouba o fogo, que é o fogo simbolicamente da inteligência, e dá para os seres humanos. O Zeus já não gostou nada disso,
porque afinal, né, foi uma coisa, não estava combinado de fazer isso. Mas pior ainda foi que o Prometeu arrumou lá um churrasco no céu e tentou aí tapear os Zeus, escondendo a melhor parte do churrasco, da carne, de modo que Deus pegasse o pior e ficasse com a melhor. O que é isso, em última análise? É apenas a rebelião do ser humano querendo ser mais esperto que Deus. Né? Não é isso? Não é a rebelião, que é exatamente a rebelião do fruto proibido? Pois é exatamente a mesma ideia, não tem nenhuma diferença em si própria. É a ideia da rebelião do fruto proibido. Aí Deus faz o quê? Deus manda prender o Prometeu numa rocha, é uma peça de teatro chamada Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, que conta isso muito bem, e fica lá Prometeu acorrentado. Por que fica acorrentado? Porque fica que é a parte boa da história. Porque se no fundo, Prometeu queria ter as coisas, por exemplo, com a carne, né, que era o acesso àquele elemento da terra, e não deixar aquilo para Deus, então ficar acorrentado à terra é o melhor castigo que você possa imaginar. É um castigo que tem uma simbologia muito grande. Já que você é tão ligado às coisas da terra, então fica acorrentado a ela. É o sentido do acorrentamento de Prometeu àquela rocha. E para Epimeteu, Deus faz uma coisa muito pior, que é mandar para ele uma namorada. Antes do Prometeu arrumar essa encrenca toda, ele falou assim para o irmão: agora você não faça mais nada. Você não aperte botão nenhum, não faça nada, não mexa em coisas que quer. E não aceite nenhum presente de Deus. Não aceite nada. Aí Deus convoca lá no Olimpo os outros deuses, e juntos eles desenham uma criatura perfeita. E essa criatura perfeita chama-se a mulher. E a mulher foi um ser desenhado pelo conjunto das opiniões dos deuses. Cada um deu uma contribuição. Nos aspectos mais eróticos foi a Afrodite que desenhou, nos aspectos, digamos, mais familiares foi a Hestia quem desenhou, e assim por diante. Fizeram então a mulher, e essa mulher tem o nome de Pandora. E essa mulher é mandada para Epimeteu como namorada, como presente de Deus para ele. Ele que viu aquela noite, ficou desesperado, ficou louco, esqueceu que o irmão tinha dito para não aceitar. E ela tem uma caixinha, chamada Caixa de Pandora, que era certamente a armadilha, porque o que os deuses queriam é que o bobão do Epimeteu aceitasse o presente, abrisse a caixa sem tomar cuidado, e dentro da caixa existem todos os problemas da humanidade que, uma vez soltos, não podem mais ser colocados de volta. Ou seja, já que o homem ficou inteligente com a acessão indevida daquele fogo pretexto, pois agora vai ter problema para usar a inteligência. E quem se presta a esse trabalho de servir de instrumento para isso é o bobão do Epimeteu. Não é? Não é isso? Ora, quem é que corresponde na mitologia, no mito judaico-cristão? A Pandora. Pois é Eva. Pois eu não falei para vocês aqui a noite inteira que a Eva não é mulher no sentido do sexo feminino. A Eva da história mito-poética cristã não é a mulher no sentido feminino. O que a Eva representa é um negócio chamado desejo. É o desejo exacerbado das coisas da terra. Isso aqui é a Eva. Ela é um componente que está em todas as pessoas, homens ou mulheres, mas ela, se você olhar com cuidado o Gênesis, a mulher já tinha sido inventada antes da Eva. Ela não é de modo nenhum a primeira mulher. Portanto, a Eva representa o desejo. Olha o que a Pandora representa. O desejo. O que é, portanto, a Eva e a Pandora, que representam a mesma coisa nas duas histórias? É a exacerbação do desejo humano pelas coisas da terra. É isso que esses dois representam. Deus precisa criar isso. É uma ideia meio diabólica, mas é uma ideia que tem todo o sentido do mundo. Porque Deus precisa criar alguma coisa para dar mérito ao homem. Portanto, se você não tiver alguma coisa para desejar e poder contornar o desejo, não há mérito nenhum. Porque, veja, por outro critério, todo mundo vai para o céu, os cachorros vão todos para o céu. Alguém tem dúvida que todos os cachorros vão para o céu? Todos vão. Por quê? Porque os cachorros não precisam passar pelo teste do desejo. Quem é que passa pelo teste do desejo? Quem passa pelo teste do desejo são os seres humanos, mas os desejos são em si legítimos, porque você tem uma existência material e concreta e física que tem que ser resolvida.
Só que existe um desejo exacerbado, que é representado simbolicamente por Eva e por Pandora, que é o desejo de conquistar o mundo, de fazer da conquista das coisas da matéria o objetivo central da sua vida. E é esse a armadilha que Deus, o Deus judaico-cristão, e o Deus Urano aqui, no caso seu, né, põe no caminho do ser humano para o ser humano tentar mostrar mérito. É esse o sentido exatamente igual nos dois casos. E a Pandora, então, representa o advento do desejo exacerbado, ou seja, representa um componente de excessivo desejo em relação àquilo que é dentro daquela oscilação que a Terra, né? Quer dizer, a Terra oscila, né? A materialidade oscila. Ela oscila para cima, quase desprendendo-se dela, mas oscila para baixo também pela gravitação da materialidade. Pois a exacerbação do desejo é uma tendência de gravitação para baixo. Pois não é pela Eva que o casal é tentado? Ora, o casal é tentado pelo demônio, pelo seu poder de ter exacerbados os seus desejos. E é o que um grego explica aqui de um outro jeito, dizendo assim, já que vocês têm inteligência agora vocês vão ter problema para usar essa inteligência aí, que é o sentido da caixa de Pandora. Vem a ser a mesma coisa, em última análise. E é isso que significa a história do Prometeu, que nós vamos pular, vocês veem com calma, porque a gente não vai ter tempo de ler tudo. Infelizmente, né, isso também não estavam esperando, né? Obviamente, já estavam todos, já estavam desde o início já conformados com esse fato. Imagina, né? E vamos direto para onde? Vamos direto para a titanomaquia, na página 8, que é agora a grande luta entre Zeus e os seus irmãos, os olímpicos, contra quem? Contra os seus tios. Os seus tios e seu pai, né? Que é Cronos e os irmãos de Cronos. O único titã que não se põe nessa luta é Oceano, que não luta com os seus sobrinhos. A titanomaquia, o que é? É a luta agora da geração de Zeus e seus irmãos contra quem? Contra o seu pai e seus tios. Com exceção de Oceano, que não luta contra eles. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Recuperamos a história? Titanomaquia. Quem? Essa. Eu tenho a impressão que, eu estou na teogonia, não há clareza sobre esse assunto. Eu estou usando como referência para chamar isso o Prometeu acorrentado. Agora, as mulheres não são explicitadas também lá. É possível que nenhuma das mulheres tenha participado. Então, falando mais precisamente, assim, garantidamente, entre os tios do sexo masculino, o único que não luta contra os sobrinhos é o Oceano. As mulheres, pode ser que todas tenham se recusado a lutar. Todas elas. Sem exceção. Na verdade, os tios masculinos é que são os tios violentos, né? O que é essa luta da geração de Zeus contra a geração dos titãs? Contra a geração de Cronos? É a luta do espírito contra a matéria. É a tentativa do quê? Do espírito controlar a matéria, ou seja, é a tentativa de recuperação da ordem em que a matéria tem que estar subordinada ao espírito de alguma maneira. Esse é o único sentido que tem essa briga. Entendeu? É a tentativa de fazer a recuperação da ordem velha que foi perdida. E essa briga chama-se titanomaquia. Titanomaquia significa luta dos titãs, guerra dos titãs. Vamos ver como é que ela acontece. Tão logo o pai lhes teve ódio no ânimo, prendeu em poderosa prisão Briareu, Cocos e Dízio, que são os licatônquidos, né? São os licatônquidos. Admirado da bem armada bravura, aspecto e tamanho, e meteu-o sobre a terra diante das vidas. Aí, doloridos sobre a terra habitando, jaziam nos confins e fronteiras da grande terra, com longas angústias e grande mágoa no coração. Estavam lá no fundo do mar, em longas angústias, lá no fundo da terra, no Tártaro, presos lá embaixo, com grande mágoa no coração. Mas o Cronida e os outros deuses imortais, que Réia de belos cabelos pariu, amada por Crono, restituíram-nos à luz do conselho da terra. Quem é que é Cronida? Cronida é aquele que é filho de Cronos, é Zeus, né? O Cronida e os outros deuses imortais, que Réia quem é? A mulher dele, né? A mulher do Crono, é a mãe de Zeus, né? De belos cabelos, pariu amada por Crono, restituíram a luz, restituíram-nos. O que aconteceu foi que Zeus foi lá, aconselhado pela mãe e pela terra, que é a sua avó, não é?
né, foi lá e propôs que fossem libertados os hecatônquidos, não é? Restituíram-nos a luz por conselho da terra, da mãe. Foram lá e tiraram, ele foi lá e retirou os hecatônquidos lá da sua prisão, e ao fazer isso, ele obteve um aliado militar extraordinário contra os titãs, porque vocês têm que entender o seguinte: os titãs são entidades violentas, entidades descontroladas, são entidades brutais, são entidades de força. Para você poder brigar com essa entidade de força, você tem que ter também medidas de força. Você não pode ir lá com diplomacia para resolver isso. Portanto, para que os olímpicos possam vencer os titãs, que são muito mais violentos do que eles, porque os olímpicos já estão num determinado patamar, né? Num determinado patamar de controle, ou seja, um patamar de civilização, os olímpicos não conseguem vencer os titãs, a não ser que eles usem alguma adesão de força bruta. Quem é a adesão que ele usará é os hecatônquidos que eles vão buscar no fundo do inferno. Deus nos libertará para que eles lutem do seu lado contra os titãs, contra os seus filhos. Continuamos. Ela lhes revelou clara e plenamente. Teriam com eles vitória e renome estranho. Com quem? Com os hecatônquidos. Há muito combatiam com dolorosas fadigas uns contra os outros em violentas batalhas, os deuses titãs e quantos nasceram de pronto. Uns no alto, Ótrix, os titãs magníficos, outro no Olimpo, os deuses doadores de bens, que réia de belos cabelos, pariu a amada Júpiter. Ele agora vai fazer uma longa descrição maravilhosa, poética, da luta entre os dois lados. De um lado os titãs e do outro lado os olímpicos, brigando nessa enorme batalha. Batalha de gigantes, né? Davam uns aos outros dolorosos combates, em batalhas contínuas há 10 anos cheios. Lutaram 10 anos entre si, e é exatamente 10 anos também o tempo que demora o cerco de Troia. Para apenas dar uma coincidência da época. O cerco de Troia demora 10 anos, e a luta entre olímpicos e titãs também dura 10 anos. É uma luta incrível. Não é? E aí aqui a descrição, seria interessante ver tudo direitinho. Nós não vamos passar meio rápido por cima, pessoal, por causa do nosso tempo aqui. Nenhum final nem solução da áspera discórdia de nenhum lado, ambíguo pairava o termo da guerra. Parecia que estava empatado tudo. Mas quando aqueles ofereceu todo o sustento, néctar e ambrosia que só os deuses comem, no peito de todos cresceu o ânimo viril. Olha que maravilha, né? Mas quando Deus, aqueles, quem são aqueles? São os hecatônquidos, ofereceu todo o sustento, néctar e ambrósia. Aqui, essa besteira de ambrosia, está mal traduzido, porque em português a gente não fala ambrosia, fala ambrósia. Antigamente tinha gente chamada ambrósia, hoje ninguém mais põe o nome de ambrósia em criança, né? Mas antigamente tinha gente chamada ambrósia, é muito comum, né? E o feminino de ambrósia é ambrósia. Ué, mas é o doce, chama-se ambrósia, porque é assim, em grego fala ambrosia, mas em grego fala estratégia, em grego fala peninsola. O problema é que o grego tem uma índole paroxítono, mas essas palavras todas aí, peninsola, ambrosia e estratégia, não vieram para o português via grego, vieram pelo latim. E o latim tem índole paroxítono. E por isso quem tem que falar península, tem que falar estratégia e tem que falar ambrósia. Não temos o direito de recusar nossa mãe, que é o latim, para pegar a versão de um tio, que é o grego. Entendeu? Eu tenho que falar que eu comi ambrósia, porque eu ficava meio mal de terminar. Entendeu? Pois é. Mas esse é um problema terrível, que tem sempre essas confusões de tradução do grego com esse negócio aí. Tá? Compreenderam isso? Agora, o que é interessante aqui, pessoal, uma coisa importantíssima é o seguinte, é que quando os olímpicos chamam as entidades básicas, que são os hecatônquidos, que são brutamontes, que são básicos assim, e lhes oferecem as comidas que os deuses têm, que é néctar e ambrósia, eles então aderem rapidamente ao espírito. Veja só, é exatamente o conteúdo daquele conto de fada chamado A Bela e a Fera. Qual é o sentido da Bela e a Fera? O sentido da Bela e a Fera é que você tem que ser amado antes de poder amar alguém. O sentido da Bela e a Fera é esse, que alguém, para poder amar os outros, tem que ser amado antes. É o sentido simbólico da Bela e a Fera. É preciso beijar a fera para que a Bela transforme-se num príncipe. Pois essa é a ideia que está aqui, dentro dessas 3 linhas aqui igualzinhas.
Aí o que acontece? A força do espírito de trazer as pessoas para um nível mais alto, de qualidade, produz o quê? O amansamento e o controle das forças brutais. E é por isso que os hecatônicos, então, agora associados com os olímpicos, irão ajudar os olímpicos a derrotar os titãs. Não é isso? Continuamos, vamos ver isso. Após fazerem o néctar e amado Ambrósio, disse-lhes o Pai dos homens e dos deuses: ouve-me, filhos magníficos da terra e do céu, que eu diga o que no peito o ânimo me ordena. Já há muitos anos, uns contra os outros, todo dia combatemos pela vitória e poder dos deuses titãs, e quando nascemos de Cronos. Vós, com grande violência e braços intocáveis, surge contra os titãs na lúgubre batalha. Lembrai a doce lealdade, e quando sofreste da prisão cruel antes de voltar à luz, por nossos desígnios, e sob a terra nevoenta. Assim falou, respondeu o irrepreensível corpo. Que é um deles, né? Um dos hecatônicos. Ó portento, não sabido revelas. Nós sabemos que tem suprema cor e supremo espírito, e repeliste dos imortais o mal horrendo. Isso é uma maneira boa de falar com o chefe. Ó portento. O chefe fala com você, ele diz assim: ó portento, qual a sua opinião? É indiscutivelmente boa. Pode experimentar isso, não sei se vai dar certo, né? Por tua sabedoria de sob a treva nevoenta, das prisões sem mel, nós já sem esperança de volta viemos, ó Rei Filho de Cronos. Que é Deus, né? Agora, com rígido espírito e prudente vontade, defenderemos vosso poder na luta terrível, combatendo os titãs na violenta batalha. Está vendo a descrição de como é que o céu faz com que as forças, um pedaço das forças brutas da Terra, que são os hecatônicos, se associe com ele, porque o céu não vencerá as forças brutais, a não ser por algum processo de força também. Compreenderam que o processo de força está aí? Aí vocês entendem finalmente por que é que Jesus Cristo disse no Evangelho que não veio para trazer a paz, mas a guerra. Pronto, aí está explicado. Esse é o sentido daquela frase enigmática de Jesus Cristo, que fala: eu não vim trazer a paz, vim trazer a guerra. Compreenderam? Que há aí um sentido, esse é o sentido comparativo, digamos assim, entre as duas bases. E agora haverá uma descrição maravilhosa sobre a batalha em si própria. Olha que coisa incrível. A gente mais ou menos sente as paredes tremendo aqui na sala. Assim falou: aprovaram os deuses doadores de bens e palavra ouvida. Ávido de guerra, o ânimo ainda mais, despertaram o triste combate todos, deuses e deuses, naquele dia. Os deuses titãs, quando nasceram de Crono, os que Zeus do Erebus sobre a terra lançou a luz, terríveis, poderosos, com bem amada violência. Essas são as partes em luta, né? Os deuses titãs, aqueles que nasceram de Crono, que são os olímpicos, né? Zeus e seus irmãos, e aqueles que Zeus do Erebus sobre a terra lançou a luz, ou seja, os hecatônicos associados, que é uma parte das forças brutais associadas com o céu. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros de cada um, cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros sobre os grossos membros. Eles impuseram aos titãs lúgubre batalha, agarrando íntegras pedras com os grossos braços. Os titãs, de fronte, fortificavam as fileiras com ardor. Ambos os lados mostravam obras braçais violentas. Terrível mugia o mar infinito, retumbava forte a terra, o vasto céu gemia sacudido, o solo estremecia o alto Olimpo sob golpes dos imortais. O abalo pesado atingia o tártaro nevoento e um súbito estrondo de pés de indizível assaltos e ataques brutais. E uns contra outros lançavam dardos gemidosos. Vinda de ambos atinge o céu constelado, a voz exortante e batida-se com grande grito. Imagine a dimensão dessa batalha, né? Coisa extraordinária. Então. Não mais Zeus continha seu furor, e deste furor logo encheram-se suas vísceras e toda a violência ele mostrava. O céu e do Olimpo, relampejando, avançava sempre. Os raios com trovão e relâmpagos juntos voavam do grosso braço, rodopiando a chama sagrada Atenas. A terra no triz retumbava ao redor queimando, crepitou ao fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo. O sopro quente atava os titãs terrestres, a chama atingia vasto o ar divino, apesar de forte, cegava nos olhos o brilhar fulgurante do raio relâmpago.
O calor prodigioso traspassou o caos. Parecia haver-se com olhos de ouvir-se com os ouvidos da voz, quando a terra e céu amplo lá em cima tocavam. Tão grande candor erguia-se dela desabada e dele desabando-se por cima. Tal o candor dos deuses batendo-se na luta. Os ventos revolviam o tremor da terra, a poeira, o trovão, o relâmpago e o raio flamante dos dados de Zeus grande, e levavam alarido e voz aos meios das fêmeas. O som imenso erguia-se da discórdia atroz, mostrava-se o poder dos braços. A batalha decai. Antes, uns contra os outros atacavam-se tenazes em violentas batalhas. Na frente despertaram áspero combate, corpos Piriraeu e Gigi, insaciável de guerra. São os hecatômbicos. 300 pedras dos grossos braços lançavam seguidas e cobriam de golpes os titãs. E sob a terra de amplas vias lançaram-nos e prenderam-nos em prisões dolorosas. Vencidos pelos braços apesar de soberbos, tão longe sob a terra quanto é da terra ao céu. Pois tanto é da terra o caso da memória. Pronto, venceram os olímpicos com a ajuda dos hecatômbicos e mandaram os tios para o Tártaro. E os tártaros, então, indo para o Tártaro, significa que foram para o mundo inconsciente, o mundo escondido, aquelas forças terríveis da matéria, aquele desejo que assumiu o poder, que é o desejo ilegítimo da matéria, foi controlado pelo quê? Ora, qual é o significado simbólico da vitória dos olímpicos sobre os titãs? É a vitória do superconsciente sobre o inconsciente. Não é? Porque eu tenho que ter um superconsciente como reflexo analógico, como reflexo pantográfico do inconsciente. Esse é o significado da vitória dos olímpicos. Houve a recuperação da ordem com a retomada do espírito do poder sobre a matéria, que é a ordem inicial desde o início. Não é isso? No entanto, aí você tem a descrição do Tártaro em seguida, que não tem grande importância, porque ela é muito bonita e tal, mas aqui a gente vai perder muito tempo. E aí o que acontece é que a matéria não se dá por vencida e era Gaia, a Mãe Terra, não é? Gaia, acha que é possível fazer um outro ataque. Ela está o tempo todo oscilando, né? E inventa um gigante chamado Tifeu, que é a origem desses nomes que tem hoje, Taifun, que é tufão, Taifun, tufão, todos eles são homenagens. Tem um avião chamado Taifun, um avião cujo apelido é Taifun, um avião de guerra. Tifeu, Taifun, é esse monstro que foi inventado aqui pela Mãe Terra, que é uma última tentativa de derrubar Zeus. Zeus, então, esse monstro é tão medonho, tão horrível, e está escrito aqui essa luta também, que nenhum dos outros olímpicos entra na briga, a não ser Zeus. E por que Zeus está sozinho nessa última luta contra a Mãe Terra? É porque Zeus, o espírito, não teme a matéria de modo nenhum. E aí que Zeus, nessa última luta aqui, confirma o seu status de Deus preponderante, ou seja, de entidade divina acima de todas as outras. E essa é a razão pela qual ele é Zeus e os outros não são. Embora eles sejam todos irmãos. Ele e os seus 11 irmãos olímpicos. Ele enfrenta sozinho o Tifeu e vence finalmente a luta, e a partir então dessa vitória de Zeus contra Tifeu, que foi a última tentativa da matéria de se rebelar, aí há toda a descrição aqui na obra do nascimento desses deuses que nós conhecemos hoje, de como é que Apolo vai nascer, como é que vai nascer não sei quem, como é que vai... E todos esses deuses modernos são descritos em seguida. O que acontece então é que foi recuperada a ordem que estabelece que o céu manda na terra, pela vitória de Zeus, que faz, digamos assim, que é uma espécie de alter ego de Urano. Zeus e Urano é a mesma coisa contra a coalizão dos titãs mais de Gaia, mais a matéria, mais a força material da vida. E nós poderíamos dizer que essa vitória foi definitiva, a não ser que a gente olhe um pouquinho. Quando eu olho esse movimento ambientalista, por exemplo, eu acho que isso é uma nova tentativa de derrubar Urano, sinceramente, com toda a sinceridade. Não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, essa coisa de transformar a natureza em deusa, em entidade de divinização que se faz hoje aí, o que é isso, na verdade? É a recriação, é um golpe, embora um golpe muito mais sofisticado, né? Não é isso? Agora, passado esse tempo todo, você tem um golpe muito mais sofisticado, que é o golpe sutilíssimo
da aparência digamos, de humanidade que está por trás disso. Então, o movimento ambientalista nada mais é do que uma tentativa de recuperar o poder para Gaia. Não tenho a menor dúvida disso. É um novo round nessa luta. Ora, será vencido, como qualquer outra vez, né? De acordo com o que aconteceu antes. A matéria será vencida de novo, não tenho a menor dúvida. Só que enquanto não vence, você tem toda essa desgraça dessas lutas aqui, que vocês ouviram aí, descritas aí com essa maravilhosa poesia do Hesíodo. Se vocês entenderem isso que nós entendemos hoje, vocês entenderão toda a literatura grega. Não há nenhum elemento da literatura grega que não esteja de alguma maneira ligado a essa interpretação. E essa aplicação prática disso, nós vamos fazer daqui a um mês com a leitura de Édipo Rei. Quando a gente vai poder interpretar, então, uma peça, uma tragédia de Sófocles, chamada Édipo Rei, aos olhos dessa interpretação, e vocês entenderão, então, facilmente, vocês irão matar a interpretação da peça, não vou ter nem que contar no final, vocês saírem no final, já saberão sozinhos o que é que significa aquilo. Se vocês compreenderem esse esquema fundamental, que no fundo é equivalente ao esquema fundamental judaico-cristão. É claro que são culturas muito diferentes, portanto há diferenças óbvias, né? Mas não há nada que esteja em contradição entre os dois. O que é uma coisa, de certo modo, assombrosa, porque nunca contaram para você isso antes. Não é? E a gente devia ter aprendido isso há um tempo já, né? Já estava na hora de a gente ter aprendido isso, né?